Olá, bom dia. Meu nome é Luciana de Sena Melo Veras, eu sou aluna do pós-doutorado da Integralize e venho aqui com a nossa quinta e última aula com o tema Escolher um conteúdo importante na sua área de pesquisa, com base na ideia de pelo menos 3 autores de referência na sua área. Isso é muito importante. Hoje abordaremos um tema fundamental para a nossa vida acadêmica: como escolher o conteúdo para a dissertação ou nossa tese. Nosso objetivo com a aula é mostrar, com base em 3 referências, no caso John Creswell, Robert Wynne e os clássicos Lakatos e Marconi, como construir um tema de pesquisa sólido e relevante. Ao longo desses próximos minutos de aula, a gente vai explorar os conceitos teóricos, as etapas práticas e os desafios envolvidos nesse processo. Conto com a participação de todos vocês para que a gente possa esclarecer dúvidas e trocar experiências. Escrevam aí nos comentários, tá? Antes de iniciarmos a nossa aula, a gente vai definir os objetivos da nossa aula. Então, em primeiro lugar, quero que vocês entendam a importância de uma escolha bem fundamentada do tema para o sucesso da pesquisa. Em seguida, discutiremos os fundamentos teóricos que orientam essa escolha. Basearemos nossa discussão nas contribuições de 3 autores essenciais que eu comentei anteriormente, que é o Creswell, Wynne e Lakatos e Marconi. Por fim, trarei estratégias práticas e dicas para que vocês possam aplicar esse conhecimento na elaboração de suas dissertações ou teses. A escolha do tema é sem dúvidas a primeira e uma das primeiras decisões mais estratégicas na trajetória de uma pesquisa acadêmica. Ela direciona todas as etapas subsequentes da pesquisa, desde a revisão de literatura, definição de metodologia até a análise dos dados. Um tema bem escolhido não só reflete o interesse genuíno daquele pesquisador, mas também ele deve preencher lacunas na literatura e contribuir para o avanço do conhecimento em determinada área. Portanto, essa decisão ela deve ser tomada com muito critério e reflexão, considerando tanto o seu entusiasmo quanto a relevância acadêmica e social do assunto em que você pensa trabalhar. Agora a gente vai entender por que escolhemos esses 3 autores como referência. John Creswell, reconhecido por seu trabalho na definição de desenhos de pesquisa, ele destaca a importância de uma coerência interna, onde o problema, as perguntas e os métodos se interligam de forma muito clara. Já Robert Wynne é bastante referenciado, especialmente quando a gente trata de pesquisas em estudos de caso, por oferecer uma abordagem detalhada e sistemática para a realização de pesquisas qualitativas. E por fim, Lakatos e Marconi são nomes clássicos também, que durante décadas têm orientado pesquisadores na estruturação e condução de estudos acadêmicos de forma bem rigorosa e tradicional. Juntos, esses autores eles nos fornecem uma base sólida para pensar a escolha do conteúdo e a condução da pesquisa. Para escolher um tema de pesquisa, o primeiro passo é a fundamentação teórica. Isso implica realizar uma revisão aprofundada de literatura, identificando o que já foi estudado e principalmente as lacunas que ainda precisam ser preenchidas. Conforme Creswell, é fundamental que o problema de pesquisa ele seja formulado de maneira muito clara e esteja alinhado com as teorias e modelos já existentes. Essa etapa ela não só justifica a relevância do estudo, mas também ajuda a definir quais métodos serão mais adequados para responder às questões levantadas. Na hora de selecionar um tema, é muito importante levar em conta alguns critérios essenciais. Primeiro, o tema ele deve ser relevante e original, ou seja, trazer algo novo para a área em que se quer pesquisar. Além disso, a viabilidade, tanto em termos de metodologia quanto de recursos disponíveis, é crucial,
para evitar obstáculos durante o desenvolvimento da pesquisa. Outro ponto importante é o interesse pessoal. Trabalhar com um tema que desperte paixão e curiosidade torna o processo de pesquisa muito mais prazeroso. Por fim, o tema escolhido ele deve contribuir para o avanço do conhecimento, respondendo a questões atuais ou proporcionando insights que possam ser aplicados na prática do pesquisador. Vamos agora detalhar as etapas práticas para escolher um tema de pesquisa. Primeiramente, é essencial que esse pesquisador se conheça, identifique seus interesses e experiências prévias. Em seguida, realize um levantamento bibliográfico rigoroso para entender o que já foi feito na área que se deseja pesquisar. Esse é o ponto de partida para encontrar as lacunas. Depois, é a hora de definir o problema de pesquisa. Qual é a questão central que você deseja investigar? Avalie também a viabilidade do tema, considerando os recursos disponíveis, o tempo e mesmo o acesso a dados ou participantes. E por fim, não hesite em aperfeiçoar seu tema com o feedback do seu orientador e de colegas próximos, pois uma visão externa pode agregar e muito o valor da pesquisa. Integrar a escolha do tema aos modelos metodológicos é essencial. Segundo Creswell, há uma necessidade de coerência entre o problema, as perguntas de pesquisa e os métodos utilizados. Em outras palavras, a forma como você estrutura sua pesquisa deve estar alinhado com o que você quer investigar. O WIN reforça a importância da estrutura sistemática, especialmente em estudos de casos, para garantir a robustez dessa análise. Já Lakatos e Marconi enfatizam a validação dos conceitos e dos métodos, ou seja, a pesquisa ela deve ser construída sobre bases sólidas e bem fundamentadas. Essa integração garante que a pesquisa tenha consistência e credibilidade acadêmica. Para ilustrar o processo, vamos analisar alguns exemplos práticos. Pensem, por exemplo, em uma pesquisa na área de educação, onde o tema pode ser o impacto das metodologias ativas no desempenho dos alunos. Nesse caso, a revisão de literatura pode revelar lacunas quanto à aplicação de técnicas inovadoras em diferentes contextos escolares. Já em administração, podemos considerar estudos de casos sobre a inovação em pequenas empresas, uma rica área para aplicar a abordagem de WIN e a análise qualitativa. Outro exemplo é a avaliação de políticas públicas, como a eficácia de programas sociais, onde a fundamentação teórica e a definição clara do problema são essenciais para validar os resultados. Esses exemplos mostram como a escolha do tema, quando bem fundamentada, pode abrir caminhos para pesquisas relevantes e inovadoras. Chegamos a um ponto importante, turma: as dicas e as armadilhas. Dentre as dicas, eu enfatizo a importância de ler amplamente e buscar fontes diversificadas, pois isso enriquece a compreensão do tema. Também é fundamental dialogar com especialistas e colegas. O feedback pode ajudar bastante a redefinir e refinar a ideia. Outro ponto a testar é a viabilidade do tema, através de estudos exploratórios, que podem revelar desafios ou mesmo oportunidades que não seriam percebidos de outra forma. Por outro lado, há também as armadilhas que precisamos evitar, como, por exemplo, escolher um tema que, embora interessante, não tem relevância prática ou social. A falta de delimitação do problema também pode tornar a pesquisa muito vaga e sem foco. Além disso, é comum que os pesquisadores iniciantes tenham um excesso de ambição sem considerar os recursos disponíveis, como, por exemplo, tempo, dados ou acesso a fontes primárias. Em conclusão, a escolha do tema para a dissertação ou para a tese é a base de toda a pesquisa. Ela deve ser feita de forma cuidadosa e estratégica, integrando a teoria, como a proposta por Creswell, WIN, Lakatos e Marconi, com a prática. Então,
falando aqui, né? Resumindo, é importante que a gente integre a teoria com a prática. Lembre-se de que o processo ele é interativo. É natural que a ideia seja revisada e refinada ao longo do tempo da pesquisa. A confiança no tema escolhido e seu alinhamento com os fundamentos teóricos garantem não apenas a consistência da pesquisa, mas também a sua relevância para a comunidade acadêmica e para a sociedade. Espero que essa aula ela tenha esclarecido os pontos críticos e oferecido ferramentas úteis para vocês seguirem com seus projetos. Agora eu vou abrir espaço, né, para perguntas e discussões. Gostaria muito de ouvir as dúvidas de vocês e também conhecer as experiências na escolha do tema para a pesquisa. Esse é um momento da gente conversar um pouquinho sobre os desafios enfrentados e também compartilhar estratégias que funcionaram ou que ainda precisam ser ajustadas. Então escrevam para mim aí abaixo nos comentários quais são as suas dúvidas e as suas experiências. Vai contribuir muito com a aula.